Olá, pessoal! Sou a professora Jurema Rodrigues, da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Componente curricular, língua portuguesa, literatura e comunicação profissional. Vou falar sobre sujeito. Classificação. Nós temos sujeito determinado, sujeito indeterminado. O sujeito determinado é quando o sujeito é identificado claramente na oração. Sujeito indeterminado, quando o sujeito não é identificado. Atenção! A oração sem sujeito não é um tipo de sujeito, pois não tem sujeito na oração. Vamos então primeiro ver sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele que vem expresso na oração ou pode ser identificado pela flexão de número, pessoa do verbo, ou ainda pelo contexto do enunciado. Sujeito presente em outra oração do mesmo período ou do período antecedente. Tipos de sujeito determinado, nós temos 3. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, que você conhecia como oculto, ou também tem a denominação elíptico. O sujeito simples possui apenas um núcleo. O que é um núcleo? É a palavra mais importante. Sujeito composto, mais de um núcleo. Pode ter 2, mais. Sujeito desinencial, oculto ou elíptico, não tem núcleo, mas determinado pela desinência verbal. Você vê claramente a pessoa pela desinência verbal. Sujeito determinado simples. O sujeito determinado simples é formado somente por um núcleo, ou seja, um termo principal. O núcleo do sujeito é a sua palavra principal e mais importante. Vamos ao exemplo de sujeito determinado simples. Mariana comprou um carro. Quem comprou um carro? Mariana. Então, Mariana, sujeito determinado simples, e o núcleo do sujeito determinado simples, o mais importante, Mariana. Sujeito determinado composto. O sujeito determinado composto é formado por mais de um núcleo, ou seja, mais de um termo principal. Pode ter 2 ou mais. Exemplo de sujeito determinado composto. Mariana e Bianca compraram um carro novo. Quem compraram um carro novo? Mariana e Bianca. Núcleos do sujeito determinado composto. Mariana, Bianca. Portanto, temos 2 núcleos, 2 palavras principais. Veja que o verbo está no plural. Portanto, sujeito determinado composto. Sujeito determinado desinencial, oculto ou elíptico. Tem essas 3 denominações. O sujeito desinencial, também chamado elíptico ou oculto, é aquele que não está declarado de forma explícita, mas você pode identificá-lo pela desinência do verbo na frase. É classificado porque é facilmente identificado pela desinência da conjugação verbal presente na oração. A desinência da conjugação verbal consiste no elemento final do verbo a que se refere. Então, vamos ao exemplo de sujeito determinado, desinencial ou oculto. Estou orgulhosa de você. Como que eu sei? De quem se trata? Pela desinência, estou. Eu estou. A desinência do verbo, então, é que indica. Você pergunta: quem está orgulhosa de você? Resposta: eu. Pois pela conjugação verbal, estou, identifica-se claramente o verbo na primeira pessoa do singular eu. Portanto, nós temos sujeito determinado, desinencial, elíptico ou oculto. Agora, é só registrar, praticar e estudar. Até logo!